espelho do corredor estava torto. Sara notou isso antes de notar qualquer outra coisa. Antes do cheiro, antes do silêncio, antes de notar que o relógio na parede da cozinha tinha parado às 3h17 da madrugada, mesmo com a pilha trocada na semana anterior. O espelho estava torto de um jeito específico, inclinado alguns graus para a esquerda, e isso era estranho, porque ele estava fixado na parede com 4 parafusos que seu marido, Daniel, havia colocado pessoalmente. Ele apertou cada um com aquela determinação exagerada de quem quer provar que sabe o que está fazendo. Esse espelho não vai a lugar nenhum, Daniel tinha dito, dando um tapinha satisfeito na moldura de madeira. Isso foi há 6 meses. Mas o espelho tinha ido a algum lugar. Não muito, só aqueles poucos graus para a esquerda que faziam o reflexo parecer ligeiramente errado. Não o suficiente para você apontar e dizer está errado, mas o suficiente para fazer algo no fundo do seu cérebro piscar em alerta vermelho. Sara ficou olhando para o próprio reflexo. A mulher no espelho olhou de volta com uma expressão que, por uma fração de segundo, Sara achou que não combinava exatamente com o que ela estava sentindo. Ela piscou. O reflexo piscou. Tudo normal. Ela ajeitou o espelho com as 2 mãos. Ele deslizou de volta para o lugar com uma facilidade perturbadora, como se a parede não estivesse segurando nada, e foi para a cozinha fazer café. A casa tinha sido um achado. Era o que todo mundo dizia. Ter esse quarto, 2 banheiros, uma varanda com uma figueira velha no quintal, no bairro certo, pelo preço errado. O tipo de preço que te faz perguntar ao corretor o que tem de errado aqui. E o corretor responde com um sorriso apressado e fala sobre oportunidade, proprietário motivado, imóvel precisa de atenção. Expressões que significam coisas diferentes, dependendo do que você está disposto a ouvir. Sara e Daniel estavam dispostos a ouvir oportunidade. A casa era da década de 40. Tinha pés direitos altos, janelas largas, molduras de madeira que nenhum imóvel novo tem mais. Tinha aquele peso de um lugar que existiu por muito tempo. Não um peso físico, mas uma densidade de presença, como se as paredes tivessem absorvido tantos anos de vida que agora tinham uma memória própria. Uma vontade própria. Isso se manifestava nos barulhos noturnos e nas correntes de ar em cômodos fechados. Sara tinha achado tudo isso charmoso. Quando se mudaram, com as caixas empilhadas e Daniel montando a cama, ela pensou: esse lugar tem história, e sentiu gratidão. A sensação de estar recebendo algo que outras pessoas viveram e deixaram para trás. Ela não havia pensado, naquele momento, no que, especificamente, outras pessoas haviam deixado. O café ficou pronto. Sara ficou em pé na cozinha, olhando para o quintal. Era uma manhã de novembro, com aquela luz cinza de chuva iminente. A figueira no centro do quintal estava imóvel, completamente, absolutamente imóvel. Nenhuma folha se mexia. Isso era estranho, porque havia vento suficiente para balançar os galhos da árvore do vizinho. Só a figueira estava parada, como se o vento desviasse dela. Sara tomou um gole de café e afastou o pensamento. Tinha muito a fazer. Daniel tinha viajado para uma conferência. Voltava no sábado. Ela tinha uma lista de tarefas: reorganizar o armário, ligar para a assistência técnica do aquecedor, responder e-mails. Coisas concretas, coisas com começo, meio e fim. Ela havia aprendido, nos últimos 2 meses, que a melhor maneira de passar os dias naquela casa
era se manter ocupada. Quando ficava parada, a casa parecia maior, os corredores mais longos, e o silêncio tinha uma qualidade que fazia a nuca arrepiar, com a memória antiga de ser observada. Às 9 da manhã, Sara estava no quarto, reorganizando o armário, quando ouviu a porta do corredor bater. Não com violência, com firmeza, como se alguém a tivesse puxado e soltado. O tipo de barulho que uma porta faz com corrente de ar, mas as janelas estavam fechadas. Ela tinha certeza. Havia fechado todas na noite anterior por causa da previsão de chuva. Ela ficou parada, com uma pilha de blusas no braço. Silêncio. Depois, do corredor, o som de algo que levou alguns segundos para identificar. Passos lentos, pesados, com um ritmo irregular. Não era alguém tentando ser silencioso. Aquilo estava simplesmente andando. Sara colocou as blusas na cama, devagar, sem fazer barulho. Os passos pararam. Ela contou até 10 e foi até a porta do quarto. Abriu. O corredor estava vazio. A luz cinza da manhã entrava pela janela do fundo. As portas dos outros cômodos estavam fechadas. E o espelho, no começo do corredor, o espelho que ela tinha ajeitado 40 minutos atrás, estava torto de novo. Exatamente o mesmo ângulo de antes. Sara ficou olhando para ele por um longo momento e então olhou para o reflexo. O reflexo mostrava o corredor atrás dela, o assoalho escuro, as portas fechadas. A janela mostrava Sara de frente, com os braços tensos pelo medo. Mostrava tudo que estava no corredor, exceto a porta do quarto de hóspedes. No reflexo, a porta estava aberta. Sara virou devagar. A porta do quarto de hóspedes estava fechada. Ela olhou para o espelho de novo. No reflexo, a porta estava aberta. E dentro do quarto de hóspedes havia uma escuridão que não fazia sentido para as 9 da manhã, com uma janela virada para o leste. Dentro dessa escuridão, no fundo, havia algo que Sara não conseguiu definir. Apenas uma forma, uma sugestão de volume, a impressão de algo que estava parado ali e que há muito tempo não precisava de luz para ver. Ela olhou para a porta real, fechada, olhou para o espelho, aberta, a escuridão. A forma, olhou para a porta e a porta, devagar, com um rangido baixo de madeira velha que ela havia aprendido a ignorar, começou a abrir. Sara percebeu naquele momento que havia cometido um erro fundamental. Não o erro de comprar a casa, não o erro de ignorar os sinais, o espelho, os passos, a figueira imóvel. Esses eram erros que qualquer pessoa razoável poderia cometer, porque presumimos que o mundo funciona de maneiras conhecidas e que casas são apenas casas. O erro fundamental era anterior a tudo isso. Era o erro de nunca ter perguntado por que uma casa daquele tamanho, naquele bairro, em tão bom estado, havia ficado vazia por 18 anos antes que eles chegassem. 18 anos. Ela tinha visto esse número na documentação. Última ocupação, 2005. E pensou o proprietário motivado. Assinou o contrato, achou a figueira bonita e ficou grata pela história. Agora, com a porta do quarto de hóspedes se abrindo no escuro, Sara entendia que a história não havia parado em 2005. A história nunca havia parado. Ela havia apenas ficado esperando. O que você acha que aconteceu a seguir? Deixe sua teoria nos comentários.
E se você gosta de histórias que te deixam acordado à noite, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!